noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião digital, né? Eu sou Francis Teles, jornalista, também fui convidada pelo nosso amigo Sandro Salamanca para participar desse ciclo de conversa digital. O Sandro é nosso anfitrião, né, dessa roda de conversa, e eu vou ajudar aqui na mediação desse nosso bate-papo, tá bom? O nosso tema é violência contra a mulher, agravantes da pandemia Covid-19, né? Agravante também com o isolamento social. E obrigada a todos por participarem, lembrando que essa reunião do Zoom ela está sendo transmitida ao vivo aqui no Facebook do Sandro Salamanca. E sem mais demoras, eu vou passar para o Sandro para ele cumprimentar especialmente cada um dos nossos convidados e depois volta a palavra para mim e a gente dá continuidade, tá bom? Olá, pessoal, tudo bom? Então, eu estou aqui super contente de estar aqui com vocês mais uma vez essa semana, no ciclo de conversas, e lembrando vocês que toda semana nós vamos ter uma conversa com um tema da atualidade, né? E essa semana é a violência contra a mulher e os agravantes na pandemia, né? E hoje nós trouxemos aqui algumas mulheres para estar conversando com vocês e lembrando que o Estado de Goiás está repleto de pessoas competentíssimas, né? Aqui eu falo uma, que é a nossa amiga Ieda Leal, que não pôde estar presente porque está no cenário nacional fazendo outras lives, né? Mas nós temos aqui com a gente hoje a nossa deputada Adriana Cossi, que é pré-candidata à Prefeitura de Goiânia, né? Uma pessoa que tem feito um excelente trabalho, e vocês conhecem esse trabalho, com certeza conhecem. Nós temos aqui a Marinete Silva, advogada e mãe da nossa Marielle Franco, né? Tivemos aí esse problema, onde ela foi brutalmente assassinada, e a Marinete vai estar falando um pouquinho para a gente, até mesmo contando os últimos relatos a respeito desse fato, para que a gente possa, como sempre, né, porque Goiás sempre está ajudando, né, para esclarecer esses fatos. A nossa amiga Ivana Leal ainda não apareceu, me parece que está com um pequeno problema na internet. Nós temos aqui a Janira, a professora Janira, muito obrigado, professora, é professora da IFG Goiás. A Nádia, coordenadora nacional do Coletivo para Todos. A Nádia é uma pessoa especial para a gente, porque ela estava trabalhando junto com a gente, lá no gabinete da deputada Adriana Cossi, e diante de tal conhecimento que essa jovem tem, hoje ela está no cenário nacional, ajudando aí no cenário nacional. Nós temos a Neuza Maria, coordenadora dos agentes da Pastoral de Goiás, e também faz parte do Partido dos Trabalhadores, né? A Isabel Monteiro, essa jovem maravilhosa, modelo, design digital, influencer. Isabel vai contar um pouquinho, né, de como que funciona esse mundo aí dos modelos e tudo. E se tem algum problema? Será que tem? Né? Uma negra linda, maravilhosa. Tem algum problema? Então, ela vai estar falando com a gente um pouquinho. Nós temos aí também o nosso advogado, a parte jurídica do Movimento Negro Unificado, que é o doutor Anderson, que vai estar tendo uma fala com a gente também. E eu agradeço uma pessoa especial aqui, que é a nossa Francis Teles, jornalista, e nossa mediadora. Tá? Pessoal, eu tenho a falar para vocês uma coisa. Vou colocar alguns dados aqui para que a gente possa começar o nosso bate-papo. O relatório nacional, eu tenho um relatório nacional aqui, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele diz que a taxa de feminicídio entre os meses de março e abril, ela subiu 22,2%. Olha só, então, o nosso tema, agravantes na pandemia. Subiu, e muito. No estado de Goiás, especificamente, nós temos aí os dados adquiridos pelo Tribunal de Justiça da Coordenação Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Entre os dias 17 de março a 17 de abril, nós tivemos 14% no aumento das prisões em flagrantes por causa da violência contra a mulher. E dentro disso, o pessoal que está aqui, o pessoal de casa, eu, enquanto pré-candidato
a vereador por Goiânia, a deputada Adriana Cosse, enquanto pré-candidata à prefeitura por Goiânia, nós precisamos, sim, estar atento a tudo isso. E não é a nossa vontade, não é só o nosso pensamento. A gente tem que buscar, dentro dessas pessoas que têm o conhecimento, tá, soluções. E aí, pessoal que está aqui, eu pergunto para vocês, mulheres, homens, diante dessa situação, no que se refere a essa violência contra a mulher, a pergunta é como combater isso? E a gente gostaria de ouvir cada um de vocês, principalmente essa mulher de luta, guerra, que é a Marinete Silva, que está aí, mãe da nossa Marielle Franco. A todos vocês, tenham uma boa noite. Nós vamos começar, a partir de agora, o nosso ciclo de conversas. França, eu passo a bola para você novamente, para você chamar o nosso pessoal. Ok, Francis presente. No geral, então, os dados, os números são negativos. Acre, Maranhão e Minas Gerais foram os estados com maior número de violência. No geral, o cenário de Goiás cresceu pouco em relação ao ano passado. Isso é bom, positivo. Goiás teve um aumento de 41%, mas Goiânia teve uma redução. Então, isso é bom, né, de acordo com esses dados e com a Lei Maria da Penha. O que a gente quer discutir aqui é ouvir cada um de acordo com a sua perspectiva, de acordo com suas experiências, as suas vivências, como combater a violência, né, contra a mulher, qual que é a contribuição que cada um pode dar aqui nesse momento que a gente vai ter. E eu quero começar a passar já logo a palavra para a deputada Adriana Cosse. Bom, boa noite a todas e a todos. Uma alegria muito grande participar com vocês de um debate tão importante e ter a oportunidade de aprender com essas debatedoras e debatedores tão qualificados que estão aqui. São pessoas que eu gosto muito, que eu admiro, que acompanho, né? Que são companheiras de luta, que estão aqui, companheiro também, né? E que nos reunimos hoje, a convite do companheiro Sandro, para debater um dos assuntos mais importantes e um dos maiores desafios de todos nós que lutamos por um mundo mais justo e fraterno, igualitário, e onde as pessoas possam ser respeitadas e ter, né, o seu direito respeitado de viver sem medo. Em especial as mulheres, que são as maiores vítimas hoje de violência. O nosso Estado tem essa questão da violência contra a mulher, é um dos seus maiores desafios. Nós somos o segundo estado em feminicídio do Brasil e um dos estados em que mais se pratica os demais, todos os outros tipos de violência, ameaça, lesão corporal, estupro, né? Agora, uma questão que eu critico muito é que esses números estão extremamente defasados, uma vez que nós temos somente 10% das cidades de Goiás é que tem a delegacia especializada de atendimento à mulher. Muitas delas funcionam somente durante o horário comercial. Sabemos que o maior número de casos acontece à noite e aos finais de semana. Então, o fato da mulher ter que se deslocar quilômetros para registrar uma ocorrência faz com que ela muitas vezes desista, não se sinta segura, tema por sua vida e não faça isso. Então, a subnotificação, que nós sabemos que já é muito grande no Brasil e no mundo, ela pode ser muito maior em Goiás. Eu acredito que sim, como deputada tenho lutado, inclusive consegui agora há poucos dias que o governador sancionasse um projeto nosso para a criação de uma delegacia da mulher especializada no atendimento à mulher na região de Iporá, que não tinha nenhuma, né? E nós sabemos que é uma região que tem muitos casos, inclusive um dos piores feminicídios da nossa história, né? De uma mulher grávida que foi assassinada pelo marido, que inventou uma história de um assalto, uma investigação dificílima, né? Aconteceu naquela região, e os próprios policiais colocaram, a gente não tem policiais femininas, a gente sente que as mulheres têm dificuldade, né, de se sentir acolhidas aqui. Então, a gente precisa da delegacia especializada. E essa é uma grande luta nossa.
E em Goiás, a gente sabe que nós vivemos um estado extremamente machista. E, por isso mesmo, esse machismo que está por trás dessa violência. Então, além de tudo que a gente precisa fazer para reforçar e fortalecer as estruturas que existem para combater a violência contra a mulher, como as DEANs, como os abrigos, casas de passagem, centros de referência, nós precisamos transformar essa cultura machista que existe aqui e que é, na verdade, o grande motivo para toda essa violência, né? E esse machismo, ele se reflete todos os dias na nossa vida, né? Nádia, professora Janira, companheira Neuza, Francis, vocês que vivem aqui com a gente, né? Vocês sabem, por exemplo, de 41 deputados, nós somos só 2 mulheres. Isso mostra, né, que em todos os espaços nós temos que batalhar e provar a nossa competência, a nossa força todos os dias. Então, esse é um grande desafio. Agora, nesse momento de pandemia, no mundo todo hoje se discute o quanto essa situação de violência doméstica contra mulheres, crianças e adolescentes e pessoas idosas está sendo agravada. Além do isolamento social, fazer com que a denúncia, já comumente tão difícil para essas vítimas, ela se torna quase intransponível, porque a mulher está presa em casa com o seu agressor. A criança está presa em casa com o seu agressor, né? No caso das crianças, que eu trabalhei com isso, né, quase toda a minha carreira como delegada, nós sabemos que um dos locais em que ela denuncia é a escola. E hoje as crianças não vão para a escola, né? As mulheres denunciam para amigas, para familiares, pedem ajuda, e hoje elas não têm esse contato, muitas vezes, né? Então, é muito agravado. Porém, não só a denúncia, ela está dificultada, mas existem também fatores que estão sendo apontados como agravantes da própria violência, né? O estresse de estar ali com as crianças o dia todo, não é? A questão econômica, que nós estamos em meio a uma crise sanitária muito grave, mas a crise econômica que nós estamos vivendo e que começou antes da pandemia, portanto, com a pandemia ela se aprofunda brutalmente, sobretudo para as pessoas mais empobrecidas, que hoje estão desempregadas, com empregos totalmente sem direitos, sem garantias, né? As dificuldades financeiras, todas são situações que agravam muito quando nós temos tendência à violência doméstica em famílias. Então, portanto, é um assunto que muito nos preocupa. Eu queria dizer para você, Francis, que eu estive discutindo com as delegadas das DEANs de Goiás esse tema, e o que nós percebemos foi que só foram registrados em Goiás, durante a pandemia, a partir de março, 1/4 das ocorrências que foram registradas no ano passado. No entanto, a violência contra a mulher em Goiás, ela tem um exponencial de crescimento por ano. Então, deveria ser X o registro esse ano, e ele foi 1/4. Então, com certeza, ele é muito maior. Esse número, ele não reflete a realidade. Esse número mostra que essas mulheres estão sofrendo a violência e não estão conseguindo se libertar. Elas estão sofrendo agora, elas não estão conseguindo pedir ajuda, nem denunciar, nem pedir ajuda da polícia. Então, é muito grave e nós precisamos atuar na garantia dos direitos dessas mulheres, não esquecendo de crianças e adolescentes, pessoas idosas, que também são vítimas da violência doméstica. São pessoas que geralmente são agredidas por pessoas próximas, são pessoas que são agredidas por seus cuidadores, familiares, né? Então, França, eu não sei o tempo, você me avisa que eu gosto de cumprir o tempo, viu? Então, nós precisamos nos unir no Brasil para combater essa violência. Nós temos algumas iniciativas que eu entendo que são elogiáveis, como, por exemplo, o CNJ lançou uma campanha, eu até me manifestei nas minhas redes em apoio, em que as mulheres fazem um X na mão com o batom e podem pedir ajuda em qualquer farmácia. Todos os trabalhadores, proprietários das farmácias do país estão sendo capacitados a agir imediatamente, inventar uma história para a mulher, para ganhar tempo, ligar para a polícia
né? Ou pegar o endereço e ligar para a polícia imediatamente depois que essa mulher deixa o estabelecimento, para proteger a vida dela. Porque nós que trabalhamos com essa questão no dia a dia, nós sabemos que uma vez que a mulher revela o crime, ela está em risco iminente. A sua vida está em risco iminente. No momento em que ela revela, é um momento de grande perigo. E nós precisamos agir imediatamente. E existem outras ideias. Eu, por exemplo, apresentei o projeto aqui em Goiás, estou esperando ansiosamente que o governador sancione, para que qualquer pessoa possa registrar a ocorrência pelas redes sociais em se tratando de violência doméstica. Então, o que precisa acontecer hoje? A mulher tem que ir na delegacia e registrar a ocorrência, né? A não ser que haja uma denúncia no 180. Mas por esse projeto este, que já foi apresentado em outros estados e já está funcionando, inclusive, é que a mulher entra no Twitter dela e fala: pelo amor de Deus, alguém me ajude, estou sendo agredida pelo meu marido. E isso qualquer pessoa pode mandar, ou a polícia vendo, já pode ali instaurar um procedimento e já ir na casa dela, pegar ela, entendeu? Não precisa dela ir na delegacia registrar a ocorrência. Já aquela palavra ali já vale como um pedido de ajuda, já vale como uma denúncia para que a polícia haja. Eu entendo também que é preciso, estive falando isso com a secretária Lúcia Vânia, que cuida dessa parte, né, dos direitos da mulher do Estado, recentemente, que nós precisamos capacitar os agentes de segurança em Goiás. Eu presenciei situação em que, na pandemia, uma mulher sendo agredida todos os dias, e aí chegou um dia que os vizinhos falaram: bom, hoje ele mata ela, né, e que ele estava batendo com um martelo na porta para abrir a porta do banheiro que ela trancou e dizendo que ia matá-la. A polícia militar foi chamada, os vizinhos desesperados, uma vizinha desesperada me ligou, porque eles chamavam a PM e a PM não chegava, um sábado à noite. Eu também liguei. Enquanto eu ligava, chegou a viatura, e a minha amiga me falando, né, uma diretora de uma escola, me falando que eles chegaram, tocaram a campainha, ninguém atendeu, apagaram as luzes e os policiais foram embora. Eles foram embora. Como assim? O Código de Processo Penal, o doutor Wanderson está aí, pode esclarecer. O Código de Processo Penal, ele diz que, em havendo indício de que um crime está acontecendo, de que a vida de alguém está em perigo, não é que pode entrar, a polícia deve entrar. Ela tem obrigação de entrar no local e salvar a vida da pessoa. E a Polícia Militar, nos casos de violência doméstica contra mulheres, não está fazendo isso muitas vezes. Claro que isso não é regra, isso é um erro, né? É um desvio. E nós precisamos capacitar esses colegas para que eles saibam da Lei Maria da Penha, que autoriza o procedimento, mesmo que a mulher, naquele momento, não registrar, mas em havendo lesão, o procedimento deve ser feito e que deve adentrar o local onde houve denúncia de violência. Então, são medidas que eu acredito que todos nós devemos defender. Já estou concluindo meu tempo, mas que, para mim, esse é um grande desafio. Nós fizemos essa semana um debate sobre a violência contra as crianças e adolescentes e também contra as pessoas idosas, contra as pessoas trans, né? Então, são debates que são muito importantes nesse momento, porque a gente percebe que a violência está acontecendo e que, por muitos motivos, gente, por medo, por vergonha, por culpa, mas principalmente por estar sendo ameaçada, as mulheres não denunciam. Às vezes elas não sentem apoio na família, na comunidade que ela vive. Nós sabemos que tem líderes religiosos e de todas as religiões que muitas vezes desestimulam a denúncia, né? Fala: não, vem cá, vamos cuidar desse casamento, e aí lá vai a mulher continuando a sofrer violência e seus filhos também. Então, nós sabemos que tudo isso faz com que, para a mulher denunciar, existam muros, e nós precisamos romper isso, e na pandemia isso está muito mais difícil. Então, nós precisamos saber disso, dizer, Francis, que os números eles refletem que a violência está acontecendo e as mulheres não estão denunciando, porque está acontecendo mais violência do que no ano passado. Portanto, é realmente um desafio. E eu só queria terminar dizendo assim, da minha alegria de estar aqui na presença de todos vocês, mas de forma especial a Marinete,
que é uma mulher forte, lutadora, que eu admiro, que eu acompanho. Marinete, nós estamos aqui sempre torcendo por você, viu? Sempre torcendo pela sua luta, por justiça para a Marielle, tá bom? E um beijão para você. Agora eu vou te escutar. Obrigada, gente. Obrigada, Adriana. Obrigada, deputada, futura prefeita de Goiânia. A gente vai precisar muito disso, né? E já que você jogou a bola para a Marinete, vamos ouvir a Marinete, então, já. Oi, gente. Olá. Estamos ouvindo, Marina. Boa noite. É uma honra, é um prazer estar com vocês. Um tema tão relevante que a gente está vivendo hoje. Eu acho que enquanto essa pandemia não tiver fim, as coisas também não vão melhorar, principalmente dentro das casas, né? O número de violência cresce cada vez mais e nós estamos aí para combater isso. Eu estou aí em várias comissões da mulher aqui no Rio de Janeiro, tem se debatido todos os dias, mas o avanço ainda é muito pequeno, por vários motivos, né? A doutora Adriana acabou de falar, vem com o cerceamento da mulher, vem com a parte financeira que hoje é o que mais afeta, vem com desrespeito a esses homens, que o machismo continua sendo uma das principais causas que eles não admitem, né? Vem também de um posicionamento que a mulher quer sair e não consegue, e quando consegue não tem apoio, porque esses homens eles ficam no encalço dela, mesmo com medida protetiva, que a gente sabe que tem, mas mesmo assim, infelizmente, a maioria desses casos tem acontecido mesmo dentro da pandemia. Então, é um tema que a gente é tão vasto, tão grande, mas que traz tanto problema para a gente, né, enquanto mulher negra, principalmente dentro das comunidades. Aqui no Rio, se vive um verdadeiro caos em relação a isso, né? Eu nem anotei número, porque está tão doloroso quanto em qualquer estado da federação. Mas os combates a gente está vendo aí com muita eficiência, só que não nesse período agora. Infelizmente, hoje, né, a mulher, hoje, além dela estar presa com o seu próprio agressor, né, seu companheiro está dentro de casa, os meios ainda não chegam para ela diretamente. Nem com o X. Como é que ela vai estar com esse X, que eu também participei da campanha agora há pouco, ela não consegue sair. Não consegue sair por vários motivos. Tem filho pequeno, o agressor está dentro de casa. Entendeu? Como que essa mulher vai pedir socorro, entendeu? Numa situação dessa? Sem contar que tem vizinhos que é aquilo, que faz... Na briga de homem e mulher não se mete a colher. Mete sim, tem que meter sim. Isso não se admite mais, entendeu? No que a gente está vivendo hoje. E o feminicídio é a maior causa que a gente está vendo crescer a cada dia. Mas vem por quê? Vem pelo machismo. Os homens hoje, além de não ter respeito, entendeu? Não entendo o não da mulher. Entendeu? Eles se apropriam de uma coisa indevidamente, né? E isso faz com que mexa com o ego, porque é isso que eles fazem, e infelizmente chega às vias de fato. Como a gente tem visto aí em várias ocasiões, em vários estados, nas cidades menores que tem, a gente está vendo esse tipo de violência. Lá na minha cidade, na João Pessoa, cresceu mais de 54% de homicídio, né, em relação à mulher. Então, a gente não é só nas grandes metrópoles que a gente está vendo o homem desrespeitar e não seguir, mesmo sabendo que tem impunidade, que eles vão ser punidos. A Lei Maria da Penha, entendeu? Infelizmente, quando a mulher chega, se não for uma delegacia especializada, ainda tem aquele preconceito de chegar, o cara olhar assim e dizer assim, poxa, mas está me vendo desde quando? Ah, tá, mas até agora, só agora que a senhora vê, entendeu? Exatamente isso, né? Começa o desrespeito dentro do poder público, infelizmente. As delegacias que não são totalmente especializadas para a mulher, ainda existe isso, sim. Então, como é que se combate? Se combate isso com política pública também para a mulher. Não tem uma política que você possa dizer que essa mulher vai ter um amparo legal, né? Quando chega uma delegacia, ou mesmo na sua casa, quando alguém é chamado que o agressor está cometendo aquele delito. Às vezes, na porta de casa, ou na ficha dos filhos.
Então, é um tema que a gente vai bater, vai rebater, e nós vamos continuar ainda, né, com dificuldade muito grande. Por quê? Porque essa mulher não tem um amparo legal. E hoje, o que está vendo também tem um ponto super negativo, que é você chegar e não ter o apoio da própria família. Muitas vezes aquela mulher não tem o apoio da família. Então, como é que essa mulher vai chegar com um filho pequeno, entendeu? Com uma situação caótica vive dentro daquela casa, entendeu? Às vezes até com agressão, vai da mãe para o filho também com agressão, e não é só uma agressão física, né? A gente vê tanta gente agredindo as pessoas hoje verbalmente. De todas as maneiras, é um tipo de agressão. Então, para combater isso, mesmo com as leis, com os mecanismos que a gente tem hoje, que dispõe dentro dos estados, dentro dos municípios, não tem um avanço, porque ele é um homem que não tem compromisso com a humanidade, tem compromisso com o outro. Quando você não tem compromisso com o outro, você, infelizmente, você não vai combater, entendeu? De se preocupar com o que vai acontecer com o teu próximo, de jeito nenhum. Principalmente quando aquela mulher te dá um não, ou vive numa situação deplorável, muitas vezes abaixo da linha da pobreza, presa dentro de casa, num ambiente pequeno, com criança, entendeu? A necessidade extrema. Então, é difícil você combater isso. Então, hoje, ou se cria alguma coisa que tenha uma eficácia maior, entendeu? Tanto, como a doutora Adriana falou agora há pouco, criar mais delegacia, criar mais meios de se chegar a essa mulher. Por exemplo, se a mulher chega na farmácia com esse X, aquele homem já está apto a saber qual o procedimento que tem que fazer, talvez não tenha tido conhecimento nenhum. Eu não sei como é que está essa campanha a nível de farmácia, né? Aqui no Rio ainda está muito, muito longe de se avançar. A gente tem feito, entendeu? Tem propagado isso em todas as comissões da mulher, do GT de Mulher Negra, todos os mecanismos que têm se usado, ainda não chega, entendeu, a combater isso com eficácia, porque não tem como, infelizmente, enquanto a gente não tiver um posicionamento do que vai acontecer pós-pandemia em relação às mulheres, nós não vamos avançar, infelizmente. É continuar lutando para que cada vez mais tenha um mecanismo, meio de comunicação, entendeu? Meio de combater desse agressor, ser punido severamente. Isso também não acontece, infelizmente. Muitas vezes a mulher tem lá o meio dele não chegar perto, mas ele continua insistindo, e na primeira oportunidade, aquilo ali é fatal. Como a gente tem visto na porta de casa, entendeu? Ela dá uma chance de conversa, às vezes até se propõe a ter uma conversa, nessa conversa ele também comete o crime. Então, é um descaso, né, para se chegar a proteger essa mulher. Não tem como proteger, não tem por esses motivos. Não tem porque a mulher não tem apoio, entendeu? E não tem como sair do encalço daquele homem. A gente tem visto aí quantos exemplos com as crianças, o número com criança hoje cresceu, entendeu? Eu tenho uma afilhada que é defensora pública aqui da Vara de Infância, com os casos que ela tem relatado com criança, e, consequentemente, muitas vezes até com apoio da própria família, é uma coisa que não tem propósito isso, não tem como. Imagina com uma mulher, né, que você olha ao seu redor, você tem um filho pequeno, tem uma situação totalmente difícil para você conseguir até pedir um socorro, e fica à mercê desse homem, porque, infelizmente, é isso que está acontecendo. Isso não está acontecendo só todas as classes, está acontecendo, né? O que a gente vive confinado dentro de uma casa, né, com os espaços pequenos, às vezes faltando todo tipo de coisa, até saneamento básico, como falta aqui no Rio de Janeiro. Muitos lugares, aqui na Maré mesmo, teve lugar que não tinha água, né, para se manter essa família decentemente dentro de casa. Então, isso vai gerar conflito, com certeza. Não tem como. Sem contar o feminicídio que a gente está vendo aí, até político, né, como no caso da minha filha. Até hoje a gente não sabe por quê. O que aconteceu com a Marielle? Por que aquilo tão bruto, tão triste? Então, são vários tipos de homicídio que está acontecendo, e feminicídio muito mais.
Você vê em São Paulo, vê casos que é uma verdadeira aberração com uma mulher hoje dentro da própria casa. Então, é se combater com isso. A Lei Maria da Penha tem que funcionar melhor, as DEM tem que funcionar melhor e ter muito mais para que a gente chegue, né, a apoiar essa mulher, e mesmo fora da pandemia, porque se ela não tiver um meio ali dentro, entendeu? Um celular que possa fazer uma chamada, pedir um socorro, não vai adiantar. Lá fora a gente pensar que como vai se fazer isso lá fora, porque isso tem que começar na hora que ela está sendo agredida. Então, é complicado você ter uma condição de dar um apoio, ter essa mulher perto de você. Acho que todo esse movimento de mulheres negras, mulheres que estão chegando, né, para apoiar qualquer tipo de violência e tudo que está acontecendo nesse período de pandemia, é o que vai fazer a diferença entre nós. Porque se não for assim, não vai funcionar. Não funciona. Não funciona no Rio, não funciona em lugar nenhum. Porque, infelizmente, ela está ali, ela está presa, né? Ela está presa ali dentro. Então, se não tiver um meio para alguém dar um socorro, um suporte, e essa mulher ser ouvida, mesmo dentro de uma pandemia, como a gente está acontecendo agora, se não tiver um meio dela sair, é mais difícil, porque quando ela sai, o cara raspa dentro de casa e comete o mesmo delito. Quando não é verbal, é chegando às vias de fato. Então, é muito complicado o que se vive hoje. Então, tentar resolver de uma maneira. Como que vai resolver isso? De que maneira a gente resolve isso? Apoiando, criando, né, qualquer tipo de meio de comunicação que possa chegar com eficácia dentro de qualquer lugar, de um vizinho. A gente está pedindo muito isso em relação a esses casos. É que o vizinho não se omita, porque essa omissão do vizinho também é um caso que a gente tem que ser combatido. Infelizmente, ainda não deixa para lá, eles que se entendam, e não é assim. Não é porque é uma vida que está ali à mercê daquele cara que vai cometer, sim. Começa com um puxãozinho, começa com um empurrãozinho e chega às vias de fato. Então, é uma maneira da gente ficar combatendo, entendeu? E não combater somente verbalmente, combater isso efetivamente. Não tem como ser diferente. Com todos os mecanismos, a Adriana falou vários meios aí, falou inclusive em números, né, em Goiás. E a gente sabe o quanto isso é ruim lá fora do país. Infelizmente, em todos esses casos, chega lá fora e não vê resultado. Porque o lugar que tem que ser combatido tem que ser aqui, principalmente aqui no Brasil. Ok, obrigada, Marinete. Vamos dar só uma pausa, depois você volta novamente. Vamos dar continuidade nesse primeiro momento. Agora com a professora Janira Sodré. Obrigada pela participação, Marinete, nesse primeiro momento. Boa noite a todas as pessoas envolvidas nesse debate. Saúdo a deputada Adriana, saúdo meu amigo Sandro Salamanca, todas as debatedoras. Destaco a presença da senhora Marinete Silva no nosso meio. Dramática a situação das mulheres no mundo, nesse momento, no Brasil particularmente. É muito importante que a gente compreenda a violência contra as mulheres como um crime de lesa humanidade, né? Acho que o primeiro elemento desse debate e de toda a reivindicação pelo direito das mulheres a uma vida livre de violência é essa afirmação sobre a comum dignidade das mulheres em relação aos homens. Então, eu digo, Sandro, elogio a escolha dessa temática, digo que ela é extremamente relevante, já me sinto bastante contemplada em vários números e dados que foram trazidos, né, informações, mas eu queria destacar um dado que foi importado pelo informe técnico do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que trouxe do Conselho Nacional de Justiça um dado que eu acho importante para a gente entender a violência intrafamiliar, a violência doméstica nesse contexto, que é um levantamento de anos anteriores, de uma série de anos, e a média de violência cometida contra mulheres dentro da casa de 43%, seguido de 31% de outras violações, de violência cometida na rua. Eu estou trazendo e destacando esse dado nessa noite, porque quando a gente está pensando no isolamento social como uma medida eficaz contra o Corona-19,
Nós também temos nessa medida eficaz para a questão da biossegurança, um efeito colateral que é a importação desses 31% de violência praticada na rua para dentro de casa, e aí a gente praticamente dobra o número de violações, né, que são diversas, como a deputada já destacou, do feminicídio ao estupro, até as lesões corporais, outras agressões psicológicas, morais, né, financeiras, quer dizer, a diversidade das violências, colocando, então, um outro elemento que considero importante a gente tratar nessa noite é pensar tanto a noção, a ideia, a mentalidade de família, como a noção de lar ou do recesso do lar como um espaço de descanso e de conforto, e que esse tipo de violência quebra essa condição para as mulheres. Então, as mulheres não têm paz na rua, não têm paz em casa, e nesse contexto de acirramento, como já foi tratado, me sinto representada, de uma série de adversidades que acometem todas as famílias e todas as pessoas, desde as econômicas, né, na provisão das questões materiais, já foi destacado aqui sobre o espaço exíguo daquelas famílias que moram em espaços domésticos bem pequenos, como mesmo o desgaste emocional de viver em estado de confinamento, correlacionando tudo isso com a ideia, e isso amarrando um pouco o meu pensamento aqui, de dizer assim, novamente uma espécie de privatização dessa relação, à medida em que a gente tem o encolhimento de cobertura do atendimento do Estado, né, do sistema de segurança pública sobre essa violência. Então, até já a deputada destacou, e eu reitero, né, o elogio à iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, né, desse esforço também que muitas organizações da sociedade civil têm também empreendido, de estabelecer laços, redes, e de estabelecer um tipo de fraternidade feminina, uma sororidade no sentido de uma acolhida e de um fortalecimento de redes de mulheres, que é muito crucial e muito importante quando, novamente, a gente tem, como já foi dito aqui, as crianças e as mulheres muito vulneráveis e sem a condição dessa cobertura de uma forma irrestrita. Por isso, também, eu quero elogiar, deputada, essa iniciativa de expandir os canais de atendimento a esse tipo de violência também por meio dos meios digitais remotos, né, de modo que esteja mais acessível a possibilidade de desvelar esse tipo de atitude criminosa, né, e que a gente possa ter essa responsabilização. Um outro dado que eu gostaria de trazer aqui e comentar é o dado consolidado pela Central de Atendimento à Mulher do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, né? Ali tem um volume amplo de dados e tem um destaque sobre a multifatorialidade da violência contra a mulher, que a gente pode analisar em separado. Mas eu queria comentar aqui um dado que tem ali para Goiás, que é também uma média da série de anos anteriores, que é de 46 denúncias recebidas pela central, que é uma central remota, que é uma denúncia que se faz por telefone, que é o 180, 46 denúncias para cada 100 mil habitantes de Goiás. Nós somos um pouco mais de 7 milhões. É uma conta básica para a gente observar, e aí valeria a pena, como já foi destacado aqui, que trouxe a deputada Adriana, de fazer um cruzamento, né, desses dados da mulher que acessa a delegacia, que só são 10 municípios, num conjunto de mais de 240 municípios. Nós temos menos de 5% de cidades atendidas por uma delegacia especializada para mulheres, em Goiás. Então, juntando esse dado de um georreferenciamento extremamente restrito, onde se pode buscar ajuda para esse tipo de violência, com esse outro dado de um alcance feito por telefone, né, para a denúncia dos direitos humanos em âmbito federal,
e 46 mulheres em 100 mil habitantes, a gente está falando, então, na verdade, 200 mil mulheres, porque nós somos um pouco mais da metade dos habitantes, para um número que a Organização Mundial de Saúde desejaria zerar, e todas nós, né? Mas que nos países onde é minimizada a operação de gênero em termos de violência contra as mulheres, não chega a 5 mulheres denunciando, num total de 100 mil pessoas, né? Ou de 200 mil mulheres, como eu estou dobrando essa conta só para destacar aí uma subnotificação. E aí, enfim, de um modo geral, do que eu estava falando antes e do que eu estou falando agora, eu queria destacar essa ideia que já foi trazida também, mas que eu gostaria de reiterar. A subnotificação, ela é um oceano, porque nós sabemos que ela existe, mas nós não sabemos o tamanho da subnotificação, quando nós temos todas as dificuldades que o Brasil e que Goiás têm para gerar dados consistentes em segurança pública nesse âmbito, no âmbito dessa política pública para as mulheres no Brasil. Então, quando nós estamos tratando de subnotificação em geral e antes da pandemia, e esse informe técnico do Tribunal de Justiça de Goiás traz esse elemento, faz um recorte em 3 meses, relacionando 2020 com 2019, e a gente tem, de fato, ali nos dados brutos, um discreto decréscimo, né? Mas quando a gente pensa em todo esse cenário de subnotificação, e quando a gente pensa que aquele agressor, que a gente já tem uma subnotificação, ele está dentro de casa, né? E está atuando num contexto social em que se agravam elementos que são fatores de recrudescimento de violência intrafamiliar e doméstica. Então, nós temos aí um cenário grave, né, a pensarmos nas novas formas e nos novos arranjos das relações sociais. Nesse contexto de pandemia e no pós-pandemia, nós não sabemos como será a saída desse cenário, né? Nós apenas podemos projetar. De todo modo, certamente, nós precisamos continuar com esse debate todos os dias e, novamente, reiterando a criatividade para pensar quais são, de fato, as redes de proteção pública, sejam estatais ou da sociedade, sobre esse fenômeno gravíssimo, né? Dizer e pensar que mais de 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, nós estamos dizendo que essa é uma violência cometida também contra metade, ou mais da metade, das meninas e dos meninos e adolescentes, das novas gerações. Então, a gente tem um impacto também de transmissão geracional que é muito forte. Então, é esse elemento também de quem protege a mãe, protege os filhos, as filhas. Então, nós estamos falando também de uma política que se descortina para toda a família e também para crianças e adolescentes. Então, a princípio seria isso, Francis, e eu já me calo para ouvir, também ceder a oportunidade da palavra. Muito obrigada pela paciência na escuta. Foi ótimo, né? A gente estava tão compenetrada aqui que ainda tinha mais um tempinho, mas vamos continuar, depois a gente, né? Muito bom, muito rica a contribuição da professora Janira, tá? A gente podia ficar aqui ouvindo a noite toda. Vamos agora, então, foi 9, ainda ficou 1 minuto, tá, professora? Ficou 1 minuto. Vamos passar, então, para a Neuza Maria. Neuza, a gente quer te ouvir agora. Agora, a sua contribuição, eu sei que tem muito também aí com a sua experiência para falar sobre esse assunto também. Agora é a sua vez, pode ficar à vontade. Ok, consegui. Acho que eu consegui, certo? Ok. Então, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui a deputada Adriana e o nosso amigo Sandro, que me convidou para esse bate-papo, que é muito importante, né, para nós mulheres, e principalmente nós mulheres negras, nesse contexto que a gente tem vivido.
E é interessante ver nessa plateia aqui, né? Muitas meninas jovens. Isso é muito bom, né, professora Janira? A juventude presente nas discussões. Isso nos fortalece muito. Então, eu quero saudar a todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da doutora Marinete, né? Marinete Silva, que até hoje vive ainda a dor e o luto pela perda da Marielle, um exemplo de mulher que foi banida, né, do nosso meio por violência, pelo racismo e pelo machismo, por conta que ela não conseguia ficar de boca fechada, né? E estar num momento, num espaço onde tem poderes, os executivos, vereadores, deputados, eles não aceitam que as pessoas digam não ao sistema, né? Ao sistema que sempre nos aliena. Aí uma mulher negra que tinha muito para contribuir, deixou aí um legado para todas nós mulheres, né? Foi tirada de nós assim violentamente. Eu queria estar falando aqui um pouquinho também sobre a violência e o racismo que mata diariamente, né? Diariamente, 23 jovens por dia. E essa ação de extermínio, quem mais sofre são as mães, né? As mães de família. São as provedoras do sustento. São as mães, às vezes algumas esposas, os irmãos, e ficam todos muito sofridos com essa dor, com a perda de um ente querido pela violência policial, né? Porque sabemos que é pela violência policial e pelo racismo, porque eles não chegam em um jovem negro e pedem um documento, ele já chega atirando. E a dor fica muito grande na família, trazendo um adoecimento. E nesse adoecimento, eu quero falar aqui um pouco da questão da saúde integral da população negra. Porque quando fala desse adoecimento que as mulheres negras sofrem, a saúde mental é uma das primeiras que fica ali. Ela, às vezes, não tem tempo de perceber que está adoecida diante desse racismo e dessa violência policial por parte do Estado, né? E ela é tão grande que nós militantes, nós que estamos aqui para estarmos colaborando com uma ideia ou outra, nesse momento a gente cobra aí do nosso companheiro Sandro, que é pré-candidato, né? Que ele coloque em seu plano de governo ações efetivas de políticas públicas para a comunidade negra. Já temos a companheira Adriana, né, a nossa deputada, que tem feito um trabalho diferenciado, né, diferenciado na Câmara, na Assembleia, com muitas propostas voltadas, com muitas leis voltadas para a saúde da população negra, a questão da anemia falciforme, a questão da violência contra a mulher, adolescente, criança. E agora, que ela seja, né? Quiçá ela seja nossa futura prefeita, para dar continuidade em um outro âmbito, né? E daí, eu falo que também a política de saúde integral da população negra, quando a dona Marinete fala da questão do Rio de Janeiro, que às vezes as pessoas não têm nem água para lavar as mãos, as casas abarrotadas de gente, não tem como se prevenir, que hoje é uma das primeiras instruções possíveis que chegam até nós, que não lavar as mãos diariamente e não tem nem a água, né? E a saúde integral, ela fala da moradia, ela fala do lazer, da cultura, do atendimento com equidade pelos profissionais de saúde para
entender e ajudar no tratamento dessa comunidade negra, no tratamento das famílias negras, das mulheres negras. Eu ouvi essa semana, foi um momento muito interessante, pela Associação Brasileira de Pesquisadores, uma entrevista com duas médicas, né? Tatiana, me parece, que eu não conhecia, e uma outra do Rio de Janeiro. E ela, uma jovem que teve a oportunidade de estudar em Cuba, então ela fala que lá ela teve um referencial de professores negros, né? Que é diferente do nosso caso aqui. Então, ela já tinha uma história de vida, de formação, e lá ela aprendeu com os professores negros a cuidar com equidade da comunidade negra. E ela falou da necessidade de que nós nos cuidemos nesse momento, que a gente se alimente, se possível, de arroz, feijão, a verdurinha, e evite de ficar comendo aí KFC, Burger King, McDonald's, para não ficar adoecido, porque se adoecer, quando chega no sistema de saúde, ele não é visto e não é tratado da maneira que deveria ser, né? Então, e nesse período de pandemia, muitos e muitos problemas vão continuar surgindo causando mais violência. A falta de espaço físico, a falta de trabalho, as crianças fora da escola. E já pensou quanto de jovem que vai ficar aí se perdendo, porque dependendo da região onde ele convive, ele não vai deixar de sair para a rua, porque ele não tem espaço para ficar dentro de casa. E esse sair para a rua, onde não tem lazer, não tem cultura, não tem nada que o Estado ofereça, ele pode entrar por um caminho de vulnerabilidade. E isso volta novamente para as meninas que podem se engravidar muito jovem, os meninos enveredam pelas drogas. Então, qual vai ser o nosso papel? Qual vai ser o papel do Estado no retorno, quando acabar essa pandemia, para cuidar? Cadê o cuidado? Como que vai ser esse cuidado, né? Essas redes que nós estamos formando é muito importante. Mas só nós, enquanto redes, nós não damos conta. É o Estado que precisa de mudar a conduta. Por isso, nós precisamos eleger pessoas comprometidas com a comunidade, com a real democracia, né? Francis, quanto tempo eu não marquei? Tem ainda um saldozinho, tá? Mas se você quiser passar a palavra para outra, ou pode finalizar. Mais um minuto. Ok. Então, e a questão da ameaça, como já foi colocado nos índices pela professora Janeira, pela Adriana, é um caso do agressor, é muito sério, né? Porque, conforme já disse, a primeira coisa que ele faz é quebrar o celular da vítima ou tomar, né? E eu achei interessante agora essa campanha que está pelo Brasil, que de uma certa forma é do Red Point, né? Da marca vermelha, que surgiu na Índia, onde as pessoas podem estar dando um sinal, mesmo na sua mudez, porque às vezes a mulher não consegue falar das suas dores, às vezes ela não consegue nem abrir a boca, ela pode até tentar, mas ela não consegue falar. Então, é importante, muito importante a gente ter esse momento. A gente fala, em Goiás, teve o Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra as Mulheres, né? Mas, de fato, os órgãos públicos recebeu aí só o número de denúncias mínimo, porque ele não está agindo, não está tendo espaço para receber as denúncias. Então, esse pacto vai ficar só no nome bonito e nas propagandas dos ônibus, né?
E temos a Defensoria Pública também em Goiás, que tem feito umas formações nas bases para atendimento nos hospitais. Então, são caminhos que a gente pode estar buscando, né? E se informando e repassando para as nossas parceiras, nossos grupos, né, afins. Então, muito obrigada, Sandra, pelo convite, tá? Bom ver vocês e estamos aqui para continuar. Obrigado a você, Neuza. Ok, a gente agradece, viu? Foi muito bom, Neuza. Vamos continuar aí. Eu vou passar a palavra para a Nádia, porque o doutor Anderson também saiu, ele teve que ir para uma outra reunião, mas ele falou que volta e a gente vai dando continuidade, tá bom? A Nádia está por aí? Cadê a Nádia? Deixa eu passar aqui. Oi, Nádia, tudo bem? Oi, Francis, tudo bom? Uma palavra. Boa noite, gente. Quero começar saudando o Sandro, nosso candidato a vereador, pelo evento online, né, tão bonito que ele está realizando hoje. É importante que a gente fale sobre a violência contra a mulher, e é muito importante que a gente fale disso numa perspectiva negra do que as mulheres vêm passando nesse país, até porque a gente sabe que as maiores vítimas da violência no Brasil são, de fato, as mulheres negras, as únicas que conhecem todos os recortes, todas as faces da violência nesse país são as mulheres negras. Então, é importante que a gente coloque todas as pretas para falar, que a gente dê voz e vez a elas. Então, muito bonito o que o Sandro está promovendo aqui hoje, muito importante também a gente falar de um assunto que, infelizmente, remete todas nós que aqui estamos, porque, de fato, todas nós já passamos por alguma dessas situações de violência, não necessariamente a violência física, mas em outras formas, já que todas nós somos mulheres e sabemos que isso atinge a todas. Quero saudar as companheiras que estão aqui comigo, falar do orgulho que é poder ouvir Marinete, que é tão importante para a gente enquanto mulher negra, já passou por tantas coisas, tantas dores na vida, mas que segue lutando e é de fato uma inspiração para todas nós, tanto quanto as outras companheiras que aqui estão, a Adriana, Janira, que é um dos amores da minha vida, participou da minha banca de TCC, e eu nunca, não dá para esquecer, né? A pessoa participa da sua banca de TCC, que te avalia, não é a pessoa que você esquece. Então, são pessoas que, de fato, para mim, são muito importantes, e que Sandra escolheu muito bem para falarem aqui hoje. Sandra me chamou para falar da perspectiva da juventude, além de coordenadora do Coletivo Para Todas, que é um coletivo de movimento estudantil feminista. Eu também estou, enquanto diretora nacional de combate ao racismo da juventude do PT, e é sempre uma pauta que a gente discute muito com os jovens negros e negras dentro do nosso partido, que é a violência, né? Porque nós sabemos, inclusive, que a juventude é perseguida de diversas formas nesse país, que entende que o nosso direito é apenas o direito a trabalhar, dependendo de onde, inclusive, nos trabalhos subalternos, nos trabalhos de pouca renda, e outros direitos que estão na Constituição não são, de fato, os nossos direitos. E a juventude, quando busca estudar, sofre violência, quando busca cultura, sofre violência, quando busca alimentação, sofre violência, quando busca trabalho digno, sofre violência. Então, o entendimento de que as violências atingem a juventude também de uma forma diferente que atingem as outras pessoas. Quando a Adriana trouxe os dados de Goiás, é o segundo estado em feminicídios, eu lembro que é desde 2018 e que no Guia da Violência contra a Mulher de 2018, para além de Goiás estar como segundo estado em feminicídio, estava como o primeiro estado que mais mata jovens negras no país. Então, a mim, a Isabel, que somos jovens negras no estado de Goiás, o risco é ainda maior. Nós vemos no estado que é mais propenso a nos matar por diversas formas, inclusive pela violência doméstica. Mas como que Goiás, que é um estado tão pequeno, é um estado com tão pouca representação negra como outros estados, chega a um número como esse, né? Como que a gente chega a ser o segundo estado que mais mata mulheres, como que a gente chega a ser o estado que mais mata jovens negras no Brasil, quando nossa população de pessoas negras não é tão grande assim. Nós temos estados com muito mais gente preta em números de porcentagem. Nós somos um estado extremamente coronelista. E o estado que é coronelista e que vem das fazendas não poderia ser um estado para além de racista, né? Sabe que a ideia que a gente tinha, que existia nas fazendas,
era bem a ideia de que os negros e negras estavam ali só para servir, mesmo depois que a escravidão acabou nesse país. Então, o que esperar de um Estado racista, um Estado que é cheio de fazendeiros e fazendeiras, que não o racismo em sua mais clara ação. A gente tem que Goiás é um dos estados que mais mata mulheres e é um dos estados que entende que a morte dessas mulheres não necessita prioritariamente de investigação, não necessita de um cuidado especial, porque é isso. Se desde 2018 nós estamos enquanto segundo estado que mais mata mulheres, por que não vemos, de fato, políticas contra isso sendo produzidas nesse estado? Desde 2018, inclusive, nós já temos 2 governadores diferentes. Nós não vemos nenhum deles fazerem ações de combate a essa violência que as mulheres sofrem no Goiás, esse feminicídio que nós estamos aí à mercê. Por quê? Porque não é do interesse desse povo, né? Com o Marconi, que a gente conhece muito bem, porque já estava lá tinha um bom tempo, sabia que a vida das mulheres nunca foi prioridade para ele. O Caiado, a gente sabe que a vida, no geral, nunca foi prioridade para ele, nem para ele, nem para sua família. A eleição do Caiado, desde quando ele anunciou a sua pré-campanha ao governo de Goiás, a gente sabia que era uma campanha de morte, a gente sabia que significava literalmente a morte do povo preto do estado de Goiás, a morte das mulheres do estado de Goiás, a morte dos indígenas do estado de Goiás. A família Caiado é uma família conhecidíssima por provocar a morte de tantos indígenas aqui em Minas, na Bahia. Então, a gente já sabia que o que nos esperava não era uma coisa boa. Quando a gente traz para Goiânia, a maior cidade que a gente tem no estado, com um prefeito que também já conhecemos tão bem como Íris Rezende, que parece que a cadeira de prefeito de Goiânia já tem o nome dele escrito, né? Acho que o prefeito que chega lá já tem a cadeira do novo prefeito e a cadeira do Íris à espera dele. Um prefeito que não mudou a realidade do povo preto dessa cidade, muito pelo contrário. A gente sempre que pode faz questão de mostrar que o povo preto, o povo da periferia, não é sua prioridade. Ele se sente mais incomodado com a nossa existência do que apoiando que a gente esteja vivo. Mas, como já dizia Conceição, eles combinam de nos matar e nós combinamos de morrer. Né? Então, sempre que eles tentam, nós somos um povo que resiste. Eu acho que é importante pontuar aqui que ontem foi a data de aniversário de 42 anos do Movimento Negro Unificado do Brasil, um movimento que está na luta pela existência do povo há tanto tempo e que hoje tem uma coordenadora nacional goiana, que é a Ieda Leal, nossa companheira e grande inspiração. Então, mesmo que Goiás seja um estado que insiste em matar mulheres pretas, nós somos um estado que lança a coordenadora do maior movimento negro do país, que é uma mulher preta. Isso mostra também que a gente segue existindo de forma tão brava num estado que os coronéis preferem nos ver de volta às fazendas para poder trabalhar para eles a troco de uma vaga na senzala, do que de nos ver coordenando, de nos ver educando, de nos ver crescendo profissionalmente. E resistir aqui, de fato, não é uma coisa fácil. Ontem a gente fazia uma reunião com a Adriana, nossa pré-candidata à prefeita, que era uma reunião para a gente debater a situação do centro da cidade de Goiânia. E eu lembro que eu falei para ela que o centro da cidade de Goiânia é importante para a juventude porque ele é um espaço de cultura e lazer. O centro da cidade de Goiânia sempre foi um espaço da gente ir para o Chorinho, da gente procurar um cinema mais barato, um teatro que a gente consiga ir. Sempre foi um espaço que a gente vai, enquanto juventude, mais do que só passar por lá durante o dia para ir trabalhar. É um espaço também que a gente vai à noite para buscar alguma saída da realidade tão difícil que é no nosso estado, até porque nós temos direito à cidade. E aí eu falava para ela de como as mulheres jovens que buscam esse divertimento, esse momento de lazer no centro de Goiânia, correm risco, porque é um espaço da cidade que é escuro, é um espaço da cidade que é cercado pela Guarda Municipal Metropolitana, e a gente sabe que a Guarda Metropolitana não é um espaço, não é uma entidade de segurança para nós enquanto povo preto, povo da periferia. É um espaço onde a gente tem grande número de homens durante a noite e que, enquanto mulheres, nós sabemos o risco que é para a gente estar sozinha nesses espaços, quando eles estão cercados de homens. A gente sabe que a gente é o segundo estado em feminicídio, não por mulheres que matarem mulheres, mas por homens estarem nos matando. Então, e tirando o que a gente tem no centro de Goiânia, por exemplo, a Delegacia da Mulher da capital, que fica numa rua escura, numa rua cheia de árvores, que deixa a gente... você corre mais risco para chegar na delegacia, para poder prestar queixa, do que em vários outros momentos da sua vida.
Então, e a gente sabe que o Goiás é o estado em que as mulheres negras são mais violentadas, são mais mortas. Então, como é que a gente vai fazer para que essa cidade de Goiânia, centro de Goiânia, essa cidade já nos mata tanto, seja uma cidade mais segura para todos nós? O espaço da cidade ele tem que ser um espaço para além da gente pensar só no trajeto transporte trabalho, casa, casa, trabalho. Tem direito à cidade, o direito à cidade ele inclui também a segurança, ele inclui também o lazer, ele inclui a cultura, ele inclui a arte. E nós somos um povo preto, e o povo preto gosta de lazer, nós somos um povo que gosta de arte, de produzir, de dançar, de cantar, de passear. Nós somos um povo preto que gosta de fazer barulho, nós não somos, enquanto nós passamos por tanta coisa que acho que a felicidade ela é natural a nós a partir do momento que a gente já entendia também que ser feliz era necessário em tempos de escravidão, quem dirá agora. Os escravos eram conhecidos por cantar, por dançar, por fazer festa, enquanto todo mundo queria que estivéssemos sofrendo ou mortos, e a gente segue fazendo isso, e a juventude segue fazendo isso. E as mulheres seguem fazendo isso. Quando a gente vai falar sobre jovens mulheres negras, a gente tem que pensar em como fazer que essas jovens mulheres negras cheguem à idade adulta. O principal, a gente falava mais cedo sobre o coronavírus, eu sempre falo para os meninos e meninas da juventude do PT que é muito importante brigar com o governo, é muito importante a gente resistir de várias formas, é importante que a gente vá à rua para fazer manifestações antirracistas como estão acontecendo, mas é mais importante ainda que a gente sobreviva. Então, como é que você vai fazer luta se você estiver morto? Você não vai fazer. O plano, esse governo, o plano de toda essa galera é de nos mortos. Assim, a ideia ou a gente é mão de obra ou a gente pode morrer. Não precisa do povo preto para outra coisa. Então, acho que quando a gente quer pensar sobre violência contra a mulher das mais diversas formas, a gente tem que pensar em formas de manter essas mulheres vivas. Seja por políticas públicas, seja protegendo dentro de casa, seja trazendo para elas outras formas de viver que não só trabalhar em casa, casa e trabalho, seja dando para essas mulheres a chance de ter uma vida tranquila, a chance de ter uma vida feliz, alegre, porque a gente tem que fazer várias coisas, a gente tem que lutar contra várias coisas já no mundo, e a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver viva, né? Eu que tenho 24 anos, quero chegar para além dos 30, quero quebrar os paradigmas de idade que se tem para os jovens negros. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente pensar em várias formas de fazer isso, para além de só focar nas políticas públicas que são diretamente ligadas à segurança. É isso. Verdade. Que lindo, Nádia. Muito bom. Maravilha. Ótimo, muito bom. E vamos continuar com essas meninas, né, mais jovens. É muito bom, acho que a gente ficar por último, porque a gente absorve muita experiência dessas que tem, né, mais experiências de vida. A gente, uma segunda geração, a gente já vive um outro momento, mas também sentimos na pele, com certeza, esse machismo, esse preconceito. Goiás realmente é um país, um estado muito, muito preconceituoso em todas as áreas. Eu que sou da área da comunicação, eu vivo isso na pele, mas como a gente também tem na pele, no sangue, a determinação, a coragem, a ousadia, a persistência de sempre estar se reinventando, de sempre estar persistindo, de todas as vezes que falam não para a gente fala sim e a gente segue feliz e segue lutando. Então, Goiás realmente é um estado muito, muito complicado de se viver, mas também tem um lado bom que já vem de dentro da gente, né? E agora eu quero passar para a Isabel, que é essa pegada dos digital influencers, da nova geração, e que tem que também saber lidar com a violência contra a mulher, né, Isabel? Agora é com você, a gente quer te ouvir e ver a sua contribuição, né? Essa troca de informação entre gerações é muito importante. Boa noite para vocês, é um prazer enorme estar aqui de novo com o Sandro, com a Francis, podendo estar aí dando minha contribuição aqui com esse tanto de mulher maravilhosa. Marinete, é um prazer enorme estar podendo falar com você aqui diretamente, estou suando. Vamos lá. Eu acredito muito no poder da educação e da informação. Eu acredito muito nisso.
E eu vejo que todos nós que estamos aqui agora, a gente teve a oportunidade de estarmos em contato com educação e informação. Se a gente está aqui agora discutindo todos esses pontos que a gente acha que é relevante, que a gente vê que precisam ser discutidos para que, de forma geral, a gente tenha uma vida que melhore, isso para homens e mulheres, pretos e brancos, é porque a gente teve a oportunidade de colocar isso na nossa vida como ponto de crítica, de análise, de observação. Como digital influencer, como pessoa que está na mídia, como atriz, como designer, eu trabalho diretamente com comunicação. E eu vejo, dentro desse âmbito de falar sobre mulheres, e mulheres que têm fala, a gente vê muito a importância de mulheres que sejam empoderadas, de mulheres que tenham o poder de fala, que elas tenham o poder de crítica, que elas tenham o poder financeiro, que elas tenham condições de se fortalecerem. Porque eu vejo da seguinte forma, a gente está num cenário que não é novidade para ninguém, que é muito difícil, que a gente tem homens que não nos veem mulheres da mesma forma, não nos respeitam, não nos querem nos locais de liderança, porque isso fere, porque isso machuca, porque a gente é incapaz. Qual que é a relação disso? A gente sabe que isso tem uma densidade muito alta, a gente sabe que isso é histórico e que isso a gente não vai conseguir mudar do dia para a noite, mas eu acredito muito que a mudança ela acontece no fortalecimento da ponta mais fraca, que a mudança ela acontece quando a gente tem educação, informação, crítica, esses momentos de debate e de trazer à tona pessoas de diferentes campos e de diferentes áreas para poder agregar e para a gente poder, isso que a Francis falou, aprender e ouvir e coletar informações de coisas que às vezes a gente não tem contato, mas principalmente de darmos incentivo para que as mulheres elas consigam ter acesso a educação, a empregos, terem acesso ao empreendedorismo feminino, terem acesso a redes de mulheres que apoiam mulheres, para que dessa forma a gente consiga ter essa rede de apoio que a gente sabe que precisa. Eu, como mulher negra, eu tenho as minhas dificuldades de todos os dias, mas se eu não tivesse a minha família, que me apoia muito, que é muito ativa na minha vida, eu não teria a mesma força para lutar contra isso todos os dias. Se eu não tivesse a minha comunidade, que está lá no meu Instagram, que me dá força, que apoia, fala, Isa, você me representa, Isa, eu me sinto inspirada por você, eu fui fazer tal coisa porque eu vi que você foi e deu força, de mulheres que estão empreendendo agora, porque de tanto a gente falar que elas podem, que elas vão conseguir, elas se levantam e elas fazem isso acontecer. Então, eu acredito muito que a violência contra a mulher, ela está muito ligada ao poder que o homem, isso a gente está falando de violência contra a mulher diretamente de homem para mulheres, né? Porque a gente sabe que existem diversas e variadas formas disso acontecer. Desse poder que se imagina que tem de um gênero sobre o outro. E isso a gente combate fortalecendo as mulheres. Eu, como mulher negra, eu já passei por coisas muito difíceis, mas eu também tive força para combater outras situações muito difíceis. E eu tive porque eu consigo me reafirmar hoje. Há 10 anos atrás, eu era uma baby, né, gente? Eu era uma criança, 22 anos, né? Era uma criança. Mas a gente começa a lidar e perceber e captar coisas na sociedade que estão dentro da gente e que vão ferindo a gente nesse processo de crescimento, da falta de representatividade na televisão. Então, eu não posso ser empresária, porque sempre quando tem preto na TV é empregada. Então, quer dizer que eu estou condicionada a estar num trabalho braçal que é mal remunerado, que não é valorizado, que não é respeitado na minha sociedade. Então, todas essas coisas, elas vão condicionando a gente, e eu sinto que, como juventude, a gente tem o dever de estar trazendo essas coisas à tona e estar dando força para essas mulheres, tanto as mais jovens que eu, quanto as mais velhas, porque isso acontece dentro de casa, dentro da família, e na minha comunidade, no meu bairro, na minha cidade, e, enfim, conforme a gente vai tomando conta dos espaços e vai trazendo esse discurso, a gente ajuda mulheres efetivamente a abrirem seus negócios, a não dependerem financeiramente do marido. Então, se ela sofreu uma agressão, ela vai falar, não, você não vai me agredir, você não vai falar assim comigo. Ah, mas é porque você vai viver de quê? Vou viver de vender meus doces, meu bolo, meu shampoo.
eu vou conseguir, porque eu sou empoderada, eu sei que eu posso. É esse tipo de pensamento que eu sinto que dentro dos lares, das famílias que a gente sabe que estão marginalizados em sua grande maioria, as mulheres, de forma geral, elas não se sentem dessa forma, elas não se sentem abraçadas e impulsionadas para mudar aquela realidade. Ok, estamos falando de situações muito amplas. A gente está falando de casos em que existe violência contra a mulher psicológica e casos em que existem violência contra a mulher física, de matar a mulher, de agredir a mulher na frente dos filhos, na frente de quem seja. Nós estamos falando de uma variação, uma gama gigantesca de violência. Mas, se a gente começar a fazer esse processo, eu acredito, de verdade, de trazer informação, educação, apoio e ferramentas para que essas mulheres olhem umas para as outras e se levantem de verdade, esse poder, essa coisa, ela vai começar a se romper, porque a gente sabe que a violência, ela não chega no estalo, entendeu? É muito difícil a gente ver casos de homens que de uma hora para outra resolvem que vão matar suas esposas, suas namoradas, suas noivas, suas companheiras de vida, suas filhas. Não é assim que acontece. Eu não sei quem foi que trouxe esse insight, mas começa pelo empurrão, pela falta de respeito, por querer te regular da roupa, da comida, quem que você se relaciona, onde você se comunica, a forma de você falar, de você se vestir, os locais que você vai. Então, nunca é sobre o soco que você leva, nunca é sobre isso de uma hora para outra. Isso não acontece assim. E quanto mais cedo a gente pode esse tipo de reação violenta, seja ela física ou psicológica, por meio dessas medidas, que eu acredito que sejam uma das medidas eficazes para que a gente comece a tratar isso do começo, e não somente combater no final, daquilo de tratar a causa e não só o efeito colateral daquilo, eu acredito sinceramente que a gente possa ter um começo de um avanço, assim. Pelas coisas que eu tenho de experiência dentro das minhas redes, das mulheres que estão à minha volta, de exemplos de mulheres que eu tenho na minha família e aqui na minha comunidade, e agora conhecendo outras tantas mulheres incríveis que estão aqui com a gente hoje, é isso que eu sinto muito claro, sabe? Temos aqui advogadas, temos aqui coordenadoras, professoras, temos jornalista, temos juventude que está aí batalhando e fazendo suas mudanças, levantando suas bandeiras. Então, por que a gente chegou até aqui agora? Por que a gente está aqui falando? E talvez aqui no meu bairro eu tenha 10 mulheres que estão numa situação completamente oposta à minha. Por que eu tenho o poder e tenho a força para vir aqui falar e colocar a cara a tapa e ver a história de Marielle e me arrepiar inteira e falar, cara, a gente precisa de mais Marielle. A gente precisa continuar batendo na tecla de que a gente quer resposta, porque se a gente é maioria, se a gente tem força para trazer essas bandeiras para cima e falar, ó, se uma cai, levanta 10. E a gente vai continuar cobrando, e a gente vai continuar levantando umas às outras. O poder sobre nós, esse abafamento das questões femininas de forma geral, ele começa a dissolver. A gente consegue perceber em níveis muito pequenos, mas eu sinto que essa é uma coisa que tem que ser constante, sabe? E aí eu acho que a comunicação, a informação e a educação, ela entra muito incisivamente nisso. As redes sociais, a Adriana estava falando dessa iniciativa de trazer as denúncias no Twitter, nas redes sociais, de uma forma um pouco mais não, né, de formativa, de forma eficaz. Isso é muito importante. A gente viu recentemente, tiveram alguns casos de mulheres, eu não cheguei a acompanhar, não consegui acompanhar tudo, porque eu não tenho uma relação muito íntima com o Twitter, que ela chegou a fazer uma denúncia, e aí uma galera tentando achar informação, tentando ligar para a polícia, querendo saber como é que faz, gente, essa mulher acabou de pedir ajuda aqui na rede social. Então, a gente precisa começar a usar as redes sociais para tudo isso que é bom, que é legal, que a gente se diverte, entretenimento, e agora na pandemia a gente está vendo a necessidade da gente ter essas coisas para manter a sanidade mental e o estresse de casa dar uma baixada, para a gente conseguir fazer as coisas fluírem melhor, mas principalmente para a gente compartilhar coisas que sejam positivas nesse aspecto, de continuar compartilhando essas coisas que levantem umas às outras. Acredito muito nisso, assim. Obrigada. Legal, muito bom. Show de bola, Isabel. A Isabel, que é digital influencer, mais do que nunca apoiando, né,
essa força das mulheres dentro do digital para ajudar o combate à violência contra a mulher. Porque a pandemia, ela forçou a isso, ela acelerou esse mundo digital, essa presença digital. Então, mais do que nunca, a gente agora, por um tempo, até o final do ano aí, não sabe quando, né? Nós vamos ter que realmente adaptar ao mundo digital. Então, essa facilidade, essa desburocratização de pedir ajuda, de denunciar o agressor, isso vai ajudar demais as mulheres, né? Então, eu finalizando aqui, eu já vou passar para o Sandro, para ele fazer as considerações finais e passar para algumas pessoas. Para mim, tanto a proteção à vítima, quanto a punição ao agressor, são as principais ferramentas de combate à violência contra a mulher, né? Então, fica aí, foi muito bom participar desse debate. Ouvi todas vocês, foi muito rico para mim, Marinete, um prazer, uma alegria muito grande. Mais Marielles, e a gente precisa muito, sua filha inspira a gente, ela é uma referência, sempre será, né? E todas juntas, sororidade, né, professora Janira, sororidade entre nós mulheres, ajudando umas às outras realmente na prática, porque nós precisamos de sair dos discursos e ir para a prática. Pessoas realmente... Agora nós só estamos com o Sandro aqui, o único homem, mas até cheguei a comentar com o doutor Anderson que a gente precisava de homem aqui para discutir isso, porque eles são os homens que representam os homens que são contra a violência. Porque nós temos muitos homens que são contra totalmente a violência, e esses homens também têm que impactar, também têm que fazer com que outros homens parem de serem violentos, né? Mudem seu comportamento, se é que é possível mudar uma pessoa que agride, né? Não sei, é muito complexo. Então, Sandro, é com você agora as considerações finais, e depois você pode estar dando continuidade para finalizar. Pessoal, então, eu fico super contente. Mais um ciclo de conversas. Semana passada nós tivemos outras pessoas fantásticas também participando. E essa semana só está me surpreendendo. E Nádia me falou aí uma coisa que eu estou aqui pensando, como fazer para mudar tudo isso, né? E nós já estamos fazendo, Nádia. Nós estamos promovendo essas conversas, promovendo o conhecimento da nossa sociedade para buscar ações que visem ajudar nesse processo aí para combater a violência contra a mulher, tá? Tem uma frase que colocaram aí: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso já é uma frase machista, tá? Com certeza foi um homem, um machista que fez essa frase, e nós devemos sim nos incomodar, não aceitar de forma alguma dentro da nossa sociedade. E isso não mexe só com a mulher, mexe com a estrutura familiar como um todo. Então, nós não devemos aceitar de forma alguma a violência contra a mulher. Eu fico muito sensível a essa situação, e eu vou falar para vocês o motivo que eu fico sensível. Passamos um bom tempo sem falar isso, porque, de certa forma, a gente se sente até com vergonha, e não devemos ter vergonha, não. Grande parte das nossas famílias vivem essa violência no dia a dia. E teve uma mulher na minha vida que ela sofreu bastante com essa questão da violência de gênero. Muito, por sinal. Eu cheguei a perder um irmão nessa situação. Cheguei a perder um irmão, ele nasceu diante de tanta violência. Aos 5 meses de idade, morreu meu irmão, Laércio, por violência, né, de uma pessoa que vivia no alcoolismo, inconsequente, não tenho palavras para ele. Não era meu pai, não. Enfim, minha mãe me teve aqui em Goiânia. Minha mãe, muito guerreira, lutadora, uma mulher de luta, assim como está presente vocês aqui, mulheres. Marinete. Minha mãe veio para Goiânia
E aqui ela se restabeleceu, criando a minha irmã, me criando dentro de uma outra situação, dentro de uma outra realidade, e ensinando para a gente a ser contra todo esse processo de discriminação, de machismo, de tudo, essas questões. Então, agradeço muito, está ela aí me escutando, com certeza, agradeço muito a senhora, mãe, por ter feito com que eu respeitasse essas questões relacionadas ao que nós estamos falando agora. Eu estava vendo aqui, estava vindo perguntando, e aí, será que só de nós estarmos conversando aqui já está resolvendo algo? Sim, já está resolvendo algo. Mas aí eu fui mais a fundo um pouquinho dentro do nosso processo histórico, e se a gente for observar, a nossa história é forjada dentro do machismo, dentro do racismo, dentro da homofobia, dentro da intolerância religiosa, dentro de toda a discriminação. Ela é forjada. Tanto isso é verdade que hoje nós temos um exemplo maior. Nós colocamos à frente do nosso país uma pessoa que se declarou, não sou eu que estou falando, se alguém for contra aí, não sou eu que estou falando. Uma pessoa que se declarou machista, racista, homofóbico, uma pessoa que discrimina em todos os sentidos, e, no entanto, a sociedade brasileira, uma boa parte, eu não, com certeza vocês não, colocou essa pessoa à frente do nosso país. Não quero nem falar nome, porque me dá enjoo, enfim. Mas, enfim, nossa sociedade foi construída dentro disso tudo. Só para vocês terem uma ideia, a mestiçagem da nossa sociedade, a mestiçagem do negro, branco, essa mestiçagem ela não foi feita de uma forma concedida. Ela foi feita de uma agressão física contra a mulher. Nós somos filhos disso. Nós somos filhos da agressão física contra a mulher. Então, pessoal, me desculpa, eu me emociono muito ao falar disso, porque dentro da minha família nós tivemos essa experiência. Hoje não mais, porque eu tenho uma guerreira dentro de casa. A mulher está lá. Quem quiser algum conselho, vai lá conversar com ela, porque ela está prontinha para nos ensinar, e muito. A minha mãe está lá, dona Dina, mulher de coragem, mulher de luta. Temos hoje uma vida excelente devido a tudo isso, a essa luta dela. Ela não aceitou não, viu? Ela lutou bastante, lutou bastante. Portanto, então, fica aqui as minhas palavras. E, pessoal, eu venho enquanto pré-candidato, juntamente com a deputada Adriana Costa, que é pré-candidata à Prefeitura de Goiânia. E esse ciclo de debate serve, sim, para que a gente possa conhecer. Já conhecemos, com certeza, e muito, mas para conhecer mais, sempre conhecer, para que a gente possa fazer o melhor, com a ajuda de vocês. Eu tenho uma partezinha do comunicado, está terminando aí, França? Eu também tenho horário, né? Pode falar, pode falar. Então, ainda tem tempo. Eu vou passar só algumas coisinhas aqui para que a gente possa se preocupar enquanto sociedade. Fugindo um pouquinho do tema, então, eu vou falar diretamente para vocês que estão aí em casa agora, para que a gente possa ficar atentos, porque as transformações que existem na nossa sociedade é feita no mundo político, né? Então, fiquem atentos, por quê? Porque hoje pela manhã, eu espero que vocês possam aprofundar no que eu vou falar agora. Hoje pela manhã, eu escutei na rádio que eles querem terminar, diante da pandemia do coronavírus, eles querem fechar, né, Franci? Fechar os terminais, né, de ônibus, e já estão por trás disso pensando, viu, deputada? Pensando num novo modelo que não tenha mais esses terminais. Lembrando que a pessoa sai lá do Jardim Vitória, vem para o terminal, ela tem várias opções de ônibus para poder estar pegando para ir para outros lugares. Então, estão tentando terminar com isso aí. Fique atento, sociedade, não podemos deixar algo ruim vir a atrapalhar o nosso trabalhador, as pessoas da periferia, né, pagar mais pelo transporte público. Outro ponto que eu gostaria de fazer vocês pensarem, nós estamos aí, o governo lançou aí 2 anos sem reajuste salarial.
E aí, de repente, eles nos favorecem, dando esse auxílio emergencial, muito bom, por sinal, porque ajuda as pessoas nesse tempo de pandemia, mas, por outro lado, como falou o Paulo Guedes, eles colocam uma granada no nosso bolso, não permitindo que nós tenhamos 2 anos, aí nós vamos ficar sem aumento salarial. Com certeza, nós vamos pagar o triplo por isso, esse auxílio emergencial. Não estou contra, só falando isso, tá? Mas eu precisava passar essas coisinhas que estão acontecendo. Pessoal, sociedade, fique atento. Vamos ficar atentos, atentas, porque vem muita dificuldade por aí, nós devemos estar preparados. Neuza, vou cuidar sim, viu, Neuza? Vou cuidar sim de políticas públicas, a nossa intenção é essa, de políticas públicas para a periferia, fazendo com que as nossas crianças possam ter mais oportunidade, fazendo com que as nossas mulheres possam ter mais oportunidade na vida, tá? E possam ter os direitos garantidos aí dentro dessa sociedade. Francis, eu vou deixar com você agora. Muito obrigado, Francis. Tem mais alguém? Pode continuar despedindo. Passa a palavra para a professora Janira, porque ela ficou com R$1 de saldo. Aí. A 1 minuto igual a R$1. Eu queria comentar, eu acho importante dizer isso, né? Que seria o último dado que eu queria dizer. No ano passado, por esse levantamento da Central de Atendimento à Mulher, a gente teve mais de 50 mil denúncias, das quais 20 mil foram de mulheres jovens entre 25 e 30 anos e 29 mil pardas, né? Que na verdade são mulheres negras de tom de pele mais claro. Então, essa categoria pardo também é uma questão, mas não é esse o tema. Estou chamando a atenção para isso, aproveitando aqui esses últimos minutos, para fazer também um diálogo aí com o que Nádia trouxe de muito importante para nós, como questão central entre o enfrentamento do machismo e o enfrentamento do racismo, né? Quando a gente teve medidas do Estado brasileiro a respeito do Estatuto do Desarmamento, teve um regresso, né, de menos 4% em violência contra mulheres, né? Que seria o padrão de mulher branca, mas um acréscimo de 54% de violência contra mulheres negras. Então, para finalizar pensando isso, né? Nádia trouxe aí o número de pessoas negras, né, em Goiânia. Metade da população goianiense é preta ou parda, né? Então, a gente tem aí um número significativo. Então, dizer isso, nós precisamos de um parlamento municipal que traga a representatividade, né, racial, que traga a representatividade por sexo, gênero, que traga a representatividade da classe trabalhadora. Então, nós temos aqui o desafio do enfrentamento à violência contra as mulheres, é o enfrentamento de todas as violências históricas e contemporâneas, né? É a quebra de padrões de subjugação de maiorias por interesses econômicos ou políticos de grupos que acumulam riqueza e poder. Então, acho que dizendo isso, né, para colocar um conteúdo aí nesse agradecimento, agradecer ao Sandro pelo convite que me formulou, agradecer a cada mulher e a cada homem que participou nessa noite, dizer que é isso que nós temos que fazer todos os dias, né, todos os dias aqui, ali, no voto e ocupar espaços, né, a nossa ideia é o povo ocupa tudo, então vamos. Obrigada. Que ótimo. Francis, me permita. Sim. A semana que vem nós vamos ter ciclo de conversa com a juventude, né? Então, vocês aí de casa, todos vocês estão convidados a participar. Temos muitas jovens aí para contribuir. A Nádia deve estar voltando novamente, a Isabel também, essa jovem maravilhosa que vai estar nos ajudando, e outras pessoas. Então, a semana que vem, a quarta-feira, França, é isso? Juventude quer viver aí, ó. Já tem sugestão de tema para a juventude. Que ótimo. Na mesma quarta-feira, no mesmo horário, às 19h30, o objetivo é 1h30, o máximo. Começa às 7h30 até, tá? E obrigada a todos, beijo para todos, beijo, Marinete. Marinete, beijão grande.